prestem bastante atenção, prestem bastante atenção, para que ninguém aí entenda errado o que eu vou dizer agora aqui, nesse vídeo que eu venho, pensando nele, vendo algumas coisas na escritura, pegando algumas falas de um livro e de outro livro, para montar esse quebra-cabeça aí, que é isso que temos que fazer, né? Usar a nossa mente como uma ferramenta de investigação. Uma ferramenta de investigação para que nós possamos trazer as informações para nós e levar as informações também para outras pessoas aí, aqueles que estão dignos, né? São dignos dessas informações e que também vão absorver essas informações. A gente fala e muitas vezes nossas palavras jogadas ao vento. Então, o segundo livro, segundo os estudiosos aí, foi escrito por Moisés, o livro de Êxodo, segundo aí as pessoas que traduziram essa Bíblia e que tiraram coisas e colocaram coisas dentro dela, foi escrito por Moisés. Então ali existe uma passagem interessantíssima, que é conhecida por todos aí. Hoje vamos falar de códigos, né? Vamos falar de enigma, vamos falar de mensagem cifrada dentro da escritura, a respeito do nome, a respeito do reino verdadeiro, né? O nome, a gente tem certeza absoluta que o nome contém os 5 sons. A gente tem a certeza, eu tenho a certeza absoluta comigo, não sei você, que o nome do Criador, que quando você pega os apóstolos, João diz que ele não tem um nome, que ninguém viu antes dele para dar para ele um nome, mas que veio uma pessoa trazer esse nome, né? Que é um nome que foi aclamado, exaltado acima de todos os nomes. Então, isso também é falado no livro de Filipenses, né? E hoje vocês vão ficar diante de uma das maiores verdades que vocês já ouviram até hoje, a respeito do reino, blasfemado para reino do céu. Então, ali é falado no livro de Moisés, no livro de Êxodo, né? A peregrinação, a passagem, né? Isso significa isso, né? Peregrinação, o que está acontecendo agora aí no mundo, esses refugiados, né? Você fala mais nos refugiados pretos, você fala só dos ucranianos, né? Essa guerra que foi criada para isso mesmo. Só vocês verem o cenário que está aí, estamos vivendo, né? Que quando o Criador não foi o Criador, sabemos que não foi, mas isso foi colocado ali de propósito ali, tá? Ele se apresenta para Moisés no deserto, sabemos que isso é uma grande mentira, isso é um grande engano, tá? Ele apresenta como eu sou. Como eu vou chegar para os filhos de Israel, Moisés falando ali, né? E dizer para ele, olha, alguém mandou aqui vir libertar vocês, como é que eu vou dizer para ele? Então ali é dito ali, né? Olha, diga a eles que o eu sou me enviou a vós. O eu sou o que sou, né? Me enviou a vós. E tem uma passagem também no Novo Testamento, entre aspas, isso é uma grande mentira, né? Já falei para vocês que o Antigo Testamento está falando aí do nascimento, né? Da morte. O Antigo Testamento está falando antes da morte e o Novo falando depois da morte. Então, quando você fala Antigo e Novo, você está falando que essa mentira ela prevaleceu e que você crê nessa mentira, né? A mentira da morte, que está para celebrar agora aí no dia, parece que 8 agora do mês que está vindo aí. As tal faladas da Semana Santa, né? A morte e a ressurreição, que é a mesma história da besta que recebeu a chaga mortal, reviveu. Não vamos ficar batendo nessa tecla aqui, vamos ao que interessa nos dias de hoje, pro vídeo de agora. O nosso Pai, esse é o verdadeiro, essa passagem de Moisés foi colocada lá para ti, uma forma deles subestimar a sua inteligência, tá? Quando eu falo para você que essas pessoas, amando os demônios, eles subestimam a nossa inteligência,
principalmente a inteligência do povo verdadeiro que estava aqui na América Latina, aqui estamos na América Latina, sabemos que não é nada disso. Ele, quando está ali num grande embate, num debate ali com os judeus barbudos, batedores de cabeça no muro, e os judeus cara pelada, que são os mesmos que estão aqui dentro dessa Jerusalém aqui, desse estado chamado, dessas terras chamadas terras de Jerusalém. Mas eu quero que você também esqueça isso. Jerusalém é a gente, tá? Jerusalém, vamos chegar lá. Ele fala ali que antes de Abraão eu sou. E isso é uma mensagem cifrada, isso é um enigma, isso é um quebra-cabeça, que você precisa usar a sua inteligência para você entender. O que é que o nosso Pai verdadeiro, ele tentou passar ali para algumas pessoas que o seguiam, e foram muito poucas essas pessoas. Você vê que isso que eu estou dizendo é tão verdade. Tem uma música do Roberto Carlos, que eles estão surdos, que fala sobre isso. Os filhos das trevas sabem dessas verdades. Quando a paz foi ensinada, quando a verdade foi contada, ele era chamado para a paz, né? Pouca gente escutou. Então pouca gente deu crédito ao nome que foi revelado, o nome que foi mostrado ao mundo. Ninguém deu crédito ao que ele falava. Ele mencionou ali essa palavra, o eu sou. Vejamos agora o que é dito ali a respeito do reino do céu. Várias passagens, quero que vocês pesquisem na Bíblia de vocês aí. E hoje não vou falar de capítulo, nem vou falar de versículo. São muitas passagens que falam a respeito do reino do céu, blasfemado para o reino do céu, para que nós não entendêssemos, tá? Quando vos disser que eu estou aqui, estou acolá, não vá, porque tudo isso é uma grande mentira, ele falando, né? Falando que quando ele estivesse, sabe, no físico, em lugares, né? E isso, se você voltar lá nessa mentira, que é o Antigo Testamento, você vai ver que quando esse Deus se manifesta para Moisés, a primeira coisa que ele manda é fazer um tabernáculo, fazer uma arca. Ele ia habitar numa arca. Seríssimo isso aí, né? Então o que ele está dizendo? Esse nome, esses 5 sons que contém, que está sendo contido no nome de Yahushua, os 5 sons, os sons de I, de E, de O, de U, de A, para você que é novo aí no canal, eu chego até a sonhar agora com isso aí, né? O tempo todo, é sério. Ele tenta nos explicar o tempo todo que esse reino, que é ele mesmo, que é o próprio Pai, ele está Deus de nós. É por isso que no livro de Atos 7,48 diz que o Criador, ele não habita em templos feitos por mãos de homem. O templo que o homem constrói. Como é que você ele falando ali para os seus discípulos, como é que você me pergunta, mostre-me o Pai, se eu estou contigo aqui o tempo todo? O que é o Pai? O Pai é Espírito, o Pai é o invisível, o imortal, aquilo que você não vê, mas você sabe que existe, isso é fé, né? E o templo, o tabernáculo, os encontros de Apocalipse, ele blasfemou do seu tabernáculo. Blasfemar de tabernáculo, quando você fala que o Criador está habitando em um lugar, que você precisa se locomover para vê-lo, ou para senti-lo, né? Ou para falar com ele. Mas ele está dentro da gente mesmo. Então essa palavra, o eu sou, quer dizer isso aí, né? Se isso realmente tivesse acontecido ali com Moisés, não aconteceu, o próprio Moisés, ele representava naquele momento, isso não aconteceu com ele, é só para você entender, mas o Deus desse século, o que habita no templo de pedra, tentando se passar pelo verdadeiro, talvez chegou mesmo a acontecer, né? Para que viesse essa idolatria, essa grande mentira que nós vivemos hoje, nos dias de hoje. Ele se passa pelo nosso Pai verdadeiro ali no deserto. Mas quando você vê que ele chega ali
né? Ou nem sei se realmente isso aconteceu, ou se isso é mais uma ficção colocada ali, mas eu sei que essa palavra eu sou, que ele fala ali, o seu discípulo ali, a respeito de Abraão, está dizendo que ele é, ou quando você vai fazer alguma coisa, tanto é que ele diz, né? Aquele que crê em mim, obras maiores que a minha farão. Você não crê que eu e o Pai somos um? Que eu estou nele e ele está em mim? E Yehusha falando que aquele homem, aquele tanto o homem, tanto ou pode ser também uma mulher, isso não importa. A conversa com a mulher samaritana também foi idêntica a essa conversa aqui que estou dizendo para você agora, né? É só você pesquisar lá. A pessoa, ela pode exercer esse poder. Os caras, isso é muito sério. Nós carregamos com nós, dentro de nós, sabe, um poder que nós não conseguimos imaginar o tamanho que ele é. E tanto é que ele diz: se você disser, sem duvidar, a essa montanha, né, mova-se daqui para acolá, ela vai se mover. Seríssimo isso aí. Seríssimo isso aí. Isso é muito sério o que eu estou falando para você agora. Se você estiver no fogo, eu estarei contigo. Se você passar na água, eu também estarei contigo. Falando que ele estaria conosco. A passagem que fala de um ou dois ou três estarem no meio, que é tudo uma mentira para te enganar, para dizer que ele estava no meio. Ele está dentro. Pensamento, mente. Seríssimo isso aí. Uma das maiores verdades que eu descobri para mim mesmo, nem importa se seja para você. Você vai crer ou não vai crer naquilo que eu estou falando. Eis que eu estou às portas e bato. E aquele que abrir, eu entrarei, cearei, farei refeição com ele, e eu e ele seremos um. Uma pessoa só. Aí ele pode fazer gesto aqui, fazer alguns gestos, a pessoa fala, ah, são gestos, né? Enfim. Não pode mexer com a mão, tem um robô aqui agora, né? Isso é seríssimo. Foi isso que ele tentou passar o tempo todo aí para os discípulos. Inclusive quando se falou de Jerusalém. E Jerusalém, quantas das vezes eu tentei juntar os teus filhos debaixo das minhas asas, ensinar para eles, né? E Jerusalém agora é você. Esqueça coisa, sabe, de cidades, coisa de físico. O nosso Pai verdadeiro não tem nada com terra, nada com árvore, nada com, sabe, enfim, com regiões, com lugares geográficos, não tem nada a ver com isso. Você é que é a obra mais importante dele. E quando ele fala dos apóstolos de João, que ele vem salvar o primeiro homem da criação, ele diz que ele entrou dentro do corpo do homem, na prisão, contemplou os universos dos demônios dentro do corpo do homem. Tudo isso que nós buscamos está dentro de nós. Porque o reino do céu, eles blasfemam de reino para céu. O reino que você busca dentro de você. Eles jogam isso para o céu, jogam isso, sabe, para distante de você, para que você não entendesse. E as pessoas que estão no poder hoje, elas conhecem isso que eu estou falando. E isso está na nota de dólar lá. Falando do Deus desse século, né? Todos em um ou um por todos, sei lá, até me esqueci agora o que é falado ali em latim. Dos demônios, o reino dos demônios. Eles pegam aquilo que era para ser verdade. A verdade nunca foi oculta, a verdade está explícita diante dos nossos olhos, nós não enxergamos por causa da nossa incredulidade. Sou capaz de pessoas agora virem me tirar a pedra que eu estou falando isso aqui, né? Ela nunca esteve oculta, ela está diante dos nossos olhos, por isso que ele falava em parábola, falando eles não entendem, né? Ouvindo eles não compreendem, vendo também eles não vão entender nada. Mas a voz é de conhecer o reino do céu e começa a contar a respeito do reino do céu. Essa palavra reino do céu é blasfemada, é uma palavra blasfemada, porque se não entendesse, quando fala de reino do céu, está falando de coisa longínqua, coisa grande, mas está muito perto de nós. Mulher.
Dias virão em que não adorar, vocês não vão adorar, sabe, nem em Jerusalém, nem em um monte, nem em lugar nenhum. Porque os verdadeiros adoradores de meu Pai têm que adorar em espírito e em verdade. E assim convém, né? Porque o meu Pai é espírito, e ele falando, que ele era um ser humano igual a mim, igual a você. E assim convém que nós o adoramos. Se você soubesse quem é que te pede água, você pediria e eu lhe daria água que jorra para a vida eterna, a palavra eterna blasfemada. E você me pediria dessa água. Então, dá-me dessa água, né? E ele começa a falar ali. E até alguns milagres que realmente existiu, que muitos aí lascam o pau para que nós não chegássemos nessas verdades. O que é que você quer? Eu quero ver, então veja. Porque eu estou dentro de você. E quando essa fé exercida, essa palavra fé, blasfemada também, dessa língua latina, quando você exerce esse poder, esse Senhor verdadeiro, esse Pai verdadeiro, ele vem habitar no Filho. O Filho é você, o Filho e Pai. Isso, se você garimpar nas Escrituras, você vai encontrar coisas muito maiores ainda do que eu estou falando para você. Quando você for orar, não faça que nem os idiotas, os hipócritas, os babacas, né, que estão aí, os adoradores de dinheiro, que vão nos primeiros lugares da sinagoga, sabe, que vão para o centro da cidade, sentam nas praças, fazem largas orações, mas você em silêncio, e o meu Pai que está em você, aí ele coloca o culto no céu para você não entender, ele vai ouvir, em pensamento. Tudo tem que ser em pensamento. Tudo tem que ser em pensamento. Em pensamento você não vai passar necessidade, fome, estou falando fome de comida mesmo, você não vai passar sede, você não vai sentir nem dor, porque essa carne que milita contra o espírito, essa carne que milita contra a sua alma, vou dizer essa palavra blasfemada para você entender, não tem outra palavra, não sei falar em outro idioma verdadeiro do meu Pai Criador, então é esse que eu tenho que usar. Não sente dor. É isso que ele tenta passar. E muitos de vós que estão, né, alguns de vós que estão, não provarão a morte até que vai ver esse reino glorificado diante de vós. Vocês não vão morrer. Seríssimo isso aí. Eles pegam e jogam isso lá para o Antigo Testamento. O eu sou, eu. Quem é você? Quem é ele? Eu sou. Eu sou ele. Quantas das vezes o nosso Pai verdadeiro, que nós o conhecemos por Iehoshua, tenta explicar isso ao seu discípulo. Tenta explicar isso aos seus discípulos. Vossos pais comeram lá a verdade, que eles achavam que era verdade lá no deserto, e eles morreram porque aquilo era mentira. A raiz da árvore que eles comeu é morte, é engano, é maligno, é destruição, é ódio, é prazer, desejo, é ganância. São a árvore dos demônios. Mas o que eu dou a quem eles blasfemam para pão, para carne, é verdade. É coisa que você jamais provará a morte se você comer, se alimentar da verdade que eu vos dou. O Iehoshua falou ali para os discípulos. Cara, isso é muito sério. Isso é muito, muito sério. E para nós alcançarmos isso, a primeira coisa que nós temos que fazer é jejuarmos do mundo. Jejuar é se afastar das coisas mundano, das coisas da carne, que é mencionado lá a respeito disso aí. O que a carne gosta? Veja lá. Dois senhores, espírito e carne. Aquele que você alimentar é o que vai se sobrepor sobre
esse templo, esse tabernáculo humano. Seríssimo isso aí. Muito sério que eu estou falando agora para você aqui. Ele tenta explicar para nós o tempo todo a respeito disso. E quando você pega aí as coisas que é do Deus desse século, está falando de dar o estrela da manhã, e dar daquilo outro, ruas de ouro, rua de sei das quantas. O reino de vós, o reino do céu, blasfemado para o reino do céu. O eu estou dentro de vós, vocês não me veem por causa da sua incredulidade. E isso é mencionado quando ele fala também a respeito dos dois senhores. Esses dois senhores. Eu nem creio que esse segundo aí, o príncipe das trevas, ele pode habitar em nós. De repente ele faz até uma mágica. Alguém perguntou a respeito aí se realmente é verdade sobre nave espacial, alguma coisa a respeito de nave espacial que viu aí. Se o Deus desse século ele realmente. Ele tem tudo a ver. Uma coisa, faz sentido sim isso aí, né? O monte fumegava, o monte saía fumaça, o monte saía ali relâmpagos, né? E não podia chegar, o povo podia tocar naquele monte. Até vi isso aí. Aí de um livro aí, né? E talvez seja pelo campo magnético da nave espacial. E até essa passagem que você vai ver os senhores, né? Vindo nas nuvens, né? Pode ser nave mesmo aí. Estranho isso aí. Inclusive até os corpos dos tempos de pedra são chamados de nave, né? Onde tem aqueles anjos ali, aquelas coisinhas ali. Mas vamos focar aí naquilo que a gente... Quem perguntou foi a Luciana Lira. Naquilo que a gente está falando. Então, o tempo todo, o nosso Pai, ele tenta nos explicar a respeito de quem ele era. Eu e o Pai somos um. Quem me vê, a mim vê o Pai. Ele falando ali. Porque nós fomos feitos em imagem e semelhança, né? Segundo a imagem e semelhança daqueles que viram na água, a imagem do Criador, mas feito a fórmula, né? A fórmula de quem? Das pessoas que nos criaram aí. E essa fórmula, ela foi mudada, né? O DNA, eu vou dizer essa palavra DNA, ele foi mudado quando o nome apresentado ao primeiro homem da criação, os 5 selos da água pura, da luz da água pura. Sempre está falando que nós é a luz do mundo, né? Nós precisamos mudar, que essa luz precisa resplandecer em nós. Não se faz ali uma cidade edificada e coloca embaixo de um alqueire, né? Que a luz debaixo do alqueire, ela precisa ser colocada no velador. Aquilo que nós ouvimos no culto, nós temos que falar aos telhados, subir, proclamar a toda a nação. E é isso que eu tenho feito agora, falando, né? A respeito disso. Aqui a resposta que nós procuramos está dentro de nós. Aquilo que nós procuramos, o nome que nós... Por isso que está dizendo que o nome será revelado àqueles que são dignos dele. Porque é a mente, é o Espírito quem vai nos revelar esse nome. E eu creio absoluto que esses 5 nomes aí, esses 5 sons, que está na raiz da fala humana, que foi trazido primeiramente pelo Fernando Monteiro no programa do Rubens Sodré. Não fala mais nenhum nome, mais, né? Inclusive está aí colado a maçonaria, o símbolo lá do... Está no programa dele, né? Aquele símbolo que parece até tem enfim, não sei lá, nas coisas químicas aí, quando mostra ali. Porque todos ao longo do caminho vai esquecendo a busca pela coisa verdadeira, por causa do dinheiro. O dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro o que sabe, é que sustenta toda mentira, todo engano. É que se cria as guerras, que se cria a religião, se cria tudo por causa de... Um foi criador, o co-criador aí do outro, né? Tanto a religião, quanto a república, quanto o próprio governo, né? E o dinheiro, que é a parte financeira, que alavanca o mundo, que é a mola mestre do mundo, né? Da mentira, do engano. Quando fala de mundo, está falando da carne. O que sustenta a carne? O dinheiro. Em tudo. A carne precisa comer, a carne precisa se vestir, a carne precisa se prostituir, a carne precisa ser vaidosa, enfim, tudo. E é nisso aí que o Deus desse século tem deitado e rolado, né? Qual o livro vendido hoje? A Bíblia. O que se sabe sobre ele? Nada. As pessoas estão ali, se debruçam em cima dele, acham que estão sabendo coisas, mas não sabem nada. E quando você fala essas verdades, elas ficam até
desiludida, né? Chega a desiludir com a gente, achando que ele está falando mentira. E parte para aquela passagem de Paulo, olha, alguns vão vir pregando mentira, pregando engano, né? Mas isso aqui são coisas verdadeiras, que eles jamais vão entender, porque se eles entendessem, não estariam no tempo de pedra, não estariam nos tempos virtuais, né? Adorando aquilo que eles acham que está longe, buscando informações. Então a maior informação é essa, ela está dentro de nós mesmos, dentro de mim, dentro de você. E o próprio Yehud, ele fala isso aí, os olhos é a janela da alma. É preciso olhar para dentro da gente, para descobrir aquilo que você está buscando aí no mundo, sabe, exterior. E ele fala a respeito disso aí, né? É preciso lavar primeiro aqui dentro de nós. Chama até lá os fariseus de aves de rapina, sepulcros caiados. Dentro de vós está cheio de coisa. E fala até a respeito daquilo que o homem come também, né? Olha, aquilo que o homem come, ele vai entrar pelo ventre, vai ser defecado, vai virar esterco. Mas aquilo que sai é que vai contaminar o mundo. Então, ele está falando tudo que ele fala, ele aponta para dentro de nós. Para dentro, tudo que nós devemos frear, tem que frear saber a nossa língua, que ela é capaz de colocar fogo no mundo. Ele fala que nós temos que guardar o nosso coração, porque do coração saem coisas enganosas, mentirosas. Falando tudo a respeito desse tempo aqui que eles habitam. Aquilo que nós buscamos fora está dentro de nós. Inclusive, está codificado na palavra eu sou. Eu sempre busquei nome em cima dessa palavra, eu, sabe, não casava uma coisa com a outra. Agora eu entendo por que essa palavra está lá, para ser armada para esse aí. Que ele chega a falar ali com os seus discípulos. Inclusive os judeus chegam a pegar em pedra para tirar nele quando ele fala aquilo ali. Antes dele eu sou. Dizendo que o Pai verdadeiro estava habitando ali naquele templo de carne, naquele templo humano, que era ele, que é claro, nunca teve uma cruz, nunca morreu. Ele chega de forasteiro e ele também desaparece como forasteiro. Não me pergunta para onde eu vou, porque eu vou embora. Daqui um pouco vocês não mais me verão, os discípulos chegam a ficar intrigados com isso aí. Essa palavra falada aí de discípulo, né? Os seus amigos, as pessoas que ali colaboravam com ele. Seríssimo isso aí. E nós vamos voltar a falar a respeito disso mais ainda, tá? Vamos voltar a aprofundar dentro aí desse tema, que vai ser o tema que vai nos salvar desse sistema diabólico que está se fazendo aí no mundo aí. Está se criando aí no mundo. Eu fiquei muito impressionado aí quando a gente pega a passagem de um governo único, de uma moeda única, de uma religião única, que nós não fazemos parte de nenhuma religião, pelo menos o Antônio Carlos, não sei você, né? Diz esse Vladimir Zelensky, o tanto que esse homem tem se saído, né? Aí dentro do sistema, ele tem discursado para vários parlamentos do mundo todo, para a União Europeia, para o parlamento americano, parlamento não sei das quantas, japonês, blá 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 blá. E as pessoas têm se rendido a ele, têm se curvado, têm batido palma para ele. E se você pega ele, é uma pessoa nova, né? E você vê que está ali sempre falando a respeito de paz. E uma pessoa que ninguém conhecia ele, sei que ele é um ator, comediante, ali na Ucrânia, mas é uma pessoa que está se despontando no cenário mundial para ser um grande líder mundial. Muitos achavam que aquela Greta Gerwig, aquela menina lá sueca, né, do Greenpeace, mas não é. Então você vê que o cara está saindo aí, essa guerra arquitetada pelos senhores do mundo, e tudo tem a ver com o Brasil. Você vê que o dólar está caindo, o euro está caindo, e o real está subindo o tempo todo, né? As ações da Petrobras, que não valia alguns tempos atrás nem um doce, né? Ela valia, agora desponta como uma empresa, sabe? E as pessoas têm falado das energias renováveis aqui no Brasil, dos créditos de carbono. Inclusive a União Europeia esteve aqui outro dia, né? O comissário da União Europeia esteve aqui no Brasil. Muito sério isso aí. Então a gente fica assim olhando o que está acontecendo, né? A gente fica vendo, sabe, tudo isso aí, nesse cenário que está acontecendo aí. O homem da estrela de 5 pontas, né? O homem de 9 dedos aí do PT, irmão do Bolsonaro aí, mais os dois brigam entre si, mas são todos judeus, né? Também despontando, porque ele é o candidato aí dos senhores do mundo,
Quando você pega o povo na rua, o povo não gosta dele, mas ele está despontando porque ele é o candidato do sistema, e sabemos que ele é o mesmo, o companheiro, né, do camarada Putin, o companheiro do camarada Zelensky, o companheiro, né, que vai brigar ali, que é fechamento da Rússia, porque a Rússia, eu vou falar mais uma vez a respeito disso aqui, né, porque esse BRICS, o BRICS, né, a China, a Rússia, África, Índia e Brasil, né, esses 5 países, e sabemos que o Lula e toda a cúpula do PT, principalmente os que foram exilados na época da ditadura, muitos fizeram ali os seus cursos de guerrilha na Rússia, em Cuba, na Coreia, né? E muito sério isso aí. Então você vê que de maneira nenhuma ele vai se virar contra a Rússia. Então essa guerra vai bater às nossas portas. Enquanto isso, o homem lá novo, um homem que ninguém conhecia até ontem, ninguém sabia quem é esse Vladimir Zelensky, né? Mas agora se despontando como um grande líder mundial. Porque o cara está sendo aplaudido por todos os parlamentos do mundo todo. Todo mundo está. O cara só não é sabe, é um deus mesmo, é um deus aí, né? Grego, romano, né? Porque sabemos que esses deuses existiu. Hoje sabemos que isso é uma grande verdade. E que um desses grandes deuses aí é o próprio Jesus Cristo, que morreu aí na cruz, que morreu, ressuscitou, que é o mesmo Tammuz aí, não vamos entrar nesse detalhe agora. Então, entendeu, pessoal? Então, tudo isso tem nos deixado de antena ligada, né? Nós estamos vigiando, né? E orando em pensamento, orando por mim mesmo, porque cada um cuida de si, né? Isso é muito sério. Não adianta eu orar para uma pessoa que ela não crê naquilo que eu estou crendo, né? Os meus próprios irmãos. Não adianta você orar por quem crê em pensamento daquelas pessoas que não crê, está crendo no Jesus, crendo em Yahushua, crendo no Yeshua, menos naquilo que ele está falando. Então é isso que vai nos ocultar do mundo. A única coisa que vai nos ocultar, olha, vocês vão percorrer essa cidade até que tudo isso aconteça, ele está falando dessa moradia, dessa unidade. Eu e o Pai somos um, e assim também vai ser convosco. O discípulo é como o mestre, né? Não é mais do que o mestre, mas tudo que ele. Enfim. Faça uma pesquisa que fala a respeito do mestre e do discípulo, falando que nós poderíamos ser igual a ele, se nós crêssemos. Aquele que crê verá, esblasfema para a glória, verá essa unidade, né, do Pai aí junto com ele. Isso é seríssimo, cara. Você pega isso que eu estou falando, examina todas as passagens que falam assim, é chegada a vós o reino do céu, e o reino do céu é comparado a isso, o reino do céu é comparado àquilo outro. Ele está falando dele mesmo, falando de nós e do Pai, que é Espírito, ou ele mesmo, né? O Espírito que esteve aqui materializado no corpo humano, mas falando que assim também como ele esteve aqui, e que os dois andavam juntinho ali, também pode ser com aquele que crê. E a nossa fé, ela se for o tamanho de um grão de mostarda, né? Nós estamos bem na fita. Isso é muito sério. Seríssimo isso aí. Mas se a nossa fé não transcender a fé dos fariseus, nós, é como lá no Coliseu Romano. Estamos para baixo, estamos perdidos mesmo, né? E não adianta você não ter a picada de serpente, não. Se nós não alcançar esse patamar, lembrou o amigo patamar, né? De fé, se nós não alcançar esse patamar de fé, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Mas se nós conseguirmos atingir isso aí sim, aquilo que nós estamos buscando, sabe, longe, olhando para cima, olhando para os lados, está bem aqui, dentro de nós. Dentro de nós. Existe dentro de mim um homem espiritual dormindo, e dentro de você também uma mulher espiritual, sabe, uma mulher espiritual dormindo. Isso vem lá do Criador. Hoje nós entendemos isso, sabe, com 100% de certeza, não é meio por cento, eu acho, não. Quando ele fala lá que ele veio na raiz, ele entrou na raiz de luz para vir na semente humana, resgatar aquilo que estava aprisionado pelas correntes da morte, e nós sabemos quem é a morte.
Valeu, pessoal. Um abraço a todos vocês no canal. Vamos falar só sobre isso agora em diante. Sobre código e enigma dentro das Escrituras. Sobre o Pai, sobre nós. Isso é muito sério. E o dia está findando, tá? Se prepara aí. Então, vocês estão achando que as coisas estão melhorando? Está pensando que nem as pessoas estão pensando aí? Você quer ver isso aí? Você vê alguns evangélicos que falam aí os ímpios, né? Nisso vocês têm razão, né? Ímpio é aquele que anda só. É preciso ser par. Só que esse par é uma unidade daqueles que não conhecem, a saber o nome de Yahushua. Valeu, pessoal. Um abraço a todos vocês no canal. As coisas não estão mudando não, tá? Estão mostrando em paz, né? Em segurança. Festival Lollapalooza, Festival Semana da Quanta, Carnaval, Rock in Rio, Copa do Mundo, eleições agora de 2022, de outubro, né? Se prepare. Vamos buscar essa unidade com nosso Pai enquanto é tempo. Vamos absorver esse poder que é nosso, que é meu e seu, por direito. Mas para que esse direito seja válido, primeiramente nós temos que crer e buscar.